Bem, a aula começou a ser gravada, tá? Então vamos começar. O hipotireoidismo, ela é uma doença, né, na verdade, um estado clínico que resulta da deficiência dos hormônios tireoidianos. Como a gente viu lá na aula passada, a gente falou em dois hormônios que são produzidos pela glândula tireoide, que é o hormônio T3 e T4, que eles diferem um do outro por conta da sua estrutura, né? Fernanda, Oi. eu não tô conseguindo te ouvir, tá tendo interferência. Acho que tem alguém com o negócio ligado. Vocês desliguem o áudio, ó. Quem tiver com o áudio ligado, desliga, por favor. Melhorou? Melhorou, obrigada. Nada. Então, como eu estava falando, a diferença entre os hormônios T3 e T4, a gente viu na aula passada, é uma diferença molecular. O hormônio T4, ele tem 4 moléculas de iodo na sua estrutura, enquanto o hormônio T3, ele tem 3 moléculas de iodo, tá? A gente viu também que a glândula tireoide, ela produz maior quantidade do hormônio T4 e pouca quantidade do hormônio T3. E necessita tanto dos rins quanto do fígado para que haja a conversão do hormônio T4 ao hormônio T3. E essa conversão, ela se faz, né, por meio de uma enzima que a gente viu, né? Então, continuando, esse estado de hipotireoidismo, como a gente já viu, que é a diminuição, a redução dos hormônios tireoidianos, né, o T3 e o T4, esse estado ele é responsável por várias alterações que acontecem no corpo, né, que podem induzir as DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente tem que lembrar, né, se recordar um pouquinho do que seriam essas DCNTs, né? São doenças relacionadas com o excesso de peso, que seria obesidade, dislipidemia, doenças crônicas, na verdade, né? Neoplasias, dentre outras, tá? O hipotireoidismo, ele se torna mais prevalente em mulheres, né? Cerca de 5 a 8 vezes mais em mulheres que em homens. E a dieta, ela atua, né, como um dos fatores de risco para o surgimento e o agravamento do hipotireoidismo. Existem estudos recentes que correlacionam o alto consumo, né, do glúten com quadros de hipotireoidismo, tá? Com relação, isso a gente vai ver mais à frente, a parte de terapia nutricional, então eu não vou me deter agora nessa parte não, tá? A gente está vendo a fisiopatologia, né, a etiologia do hipotireoidismo. Então, com relação à etiologia, quais são as possíveis origens, possíveis causas do hipotireoidismo? Então, o hipotireoidismo ele pode ser decorrente de uma doença autoimune, né, que é a tireoidite de Hashimoto, né, que acometem mais da metade dos casos. Então, é um tipo de doença bastante comum e que leva à redução desses hormônios tireoidianos e, consequentemente, ao quadro de hipotireoidismo. Uma outra etiologia seria alguma doença hipotalâmica ou hipofisária. Como a gente viu lá na aula passada, a gente viu que a regulação dessa glândula tireoide é feita por esse eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Então, se tem alguma doença que acometa hipotálamo e hipófise, pode acarretar numa disfunção dessa glândula tireoidiana, tá? Por meio dessas doenças, né, do hipotálamo ou da hipófise, pode-se acarretar o hipotireoidismo central, né, mas essa é uma doença extremamente rara, em menos de 1% dos casos de indivíduos que apresentam hipotireoidismo são decorrentes desse tipo de patologia, tá? O hipotireoidismo também pode ser decorrente da remoção cirúrgica da glândula, né?
algum paciente que desenvolva câncer, por exemplo, da glândula tireoide e precise fazer a sua remoção, que é o que a gente chama de tireoidectomia. Então, se faz a remoção da glândula tireoide e, em consequência disso, se tem uma diminuição, né, na produção ou até mesmo a cessação, né, da produção desses hormônios da tireoide. Afinal de contas, é a glândula tireoide que faz, né, que sintetiza esses dois hormônios. Então, se o indivíduo ele não tem a tireoide, foi removida essa tireoide, ele pode apresentar um quadro de hipotireoidismo secundário a essa remoção da glândula. Então, é muito comum, né, é comum não, tem que ser feito em pacientes que fazem a tireoidectomia, se o caso for total, né, se faz necessária a reposição hormonal, né, de forma exógena, logicamente, tá? Para que se evite o hipotireoidismo, certo? Uma outra causa de hipotireoidismo seria uma terapia de radiação da tireoide, que também pode ser necessária como tratamento em pacientes que tenham câncer, por exemplo, né, da região da cabeça e do pescoço. Então, por exemplo, um paciente que tenha tumor na laringe ou no esôfago e necessite, como parte da terapia para combater o câncer, fazer radioterapia, né, que seria a irradiação dessa região, pode culminar com um processo de hipotireoidismo. A glândula tireoide ela pode ser lesionada e diminuir, né, a produção desses hormônios. Uma outra etiologia seria a utilização de medicamentos que danificam a glândula da tireoide, defeitos genéticos que afetam a produção dos hormônios tireoidianos e deficiência. Eu não estou conseguindo ler aqui. A deficiência, me ajuda aí, gente, se vocês conseguem. Deficiência dietética de iodo, né? A gente sabe que, a gente viu na aula passada que o iodo é um elemento extremamente importante para a produção desses hormônios. Então, se a gente tem a deficiência de iodo na alimentação, a gente pode desenvolver um quadro de hipotireoidismo e esse hipotireoidismo levar a um quadro de bócio, tá? Bócio endêmico, que é o que a gente chama, tá? O bócio seria o aumento da região, o aumento da glândula tireoidiana, tá? Ela aumenta, ela hipertrofia com o intuito de produzir mais hormônios, tentar, né, produzir mais hormônios, já que está diminuído, né? A produção está diminuída por conta da deficiência de iodo. Então, essa glândula, ela hipertrofia para tentar sanar o problema, mas desde que o problema é a deficiência do iodo, tá? Então, o indivíduo, ele tem uma hipertrofia dessa glândula tireoidiana e passa a apresentar uma tumoração, né, na região do pescoço, né? Fica como se fosse um caroço na região do pescoço, tá? Esse tipo de doença, atualmente ela não tem sido tão comum aqui no Brasil por conta das políticas, né? Então, puxar o gancho um pouquinho para a saúde coletiva, por conta das políticas públicas que existem para se combater a deficiência de iodo. Então, o nosso sal, ele é iodado, né? Ele recebe iodo na sua composição e tem por finalidade exatamente combater o bócio e outras doenças, né, carenciais em relação, que sejam de decorrência do iodo, tá? Mas em regiões de Andes, né, regiões onde não ficam próximos a Alpes, por exemplo, que não ficam próximos ao litoral, que não tem o sal iodado, a população pode apresentar esse tipo de patologia, tá? Com relação às manifestações clínicas, quais são os sinais, quais são os sintomas que o indivíduo com hipotireoidismo ele pode apresentar?
Uma característica muito importante no paciente que tem hipotireoidismo, redução, né, da atividade da glândula da tireoide, é ele apresentar a diminuição da taxa metabólica basal, tá? Então, aquela taxa metabólica, né, que a gente utiliza para cálculo energético, ela é diminuída. Então, teoricamente, o metabolismo dessa pessoa que tem hipotireoidismo fica mais devagar, fica desacelerado, tá? Então, há uma redução da taxa metabólica basal. E o que eles geralmente sentem, né? Essas pessoas que têm hipotireoidismo, elas sentem cansaço, uma fadiga, uma exaustão, um cansaço que não tem fim, né? Sentem muita sonolência, perda de concentração ou de memória, elas tendem a ter intolerância ao frio, pode apresentar quadros de constipação, quadros depressivos, ganho de peso, já que o metabolismo ele é diminuído, ele fica mais desacelerado, tá? Aumento no volume da glândula da tireoide, que é o que a gente observa nessa imagem aqui no canto do slide, né? Vocês vejam a proeminência na região aqui do pescoço, né? Que é ocasionada pela hiperplasia, né? Pela hipertrofia, melhor dizendo, pela hipertrofia dessa glândula tireoide, tá? Mulheres, elas podem apresentar alteração na menstruação, ou seja, menstruação irregular, síndrome do túnel do carpo, né, que algumas pessoas podem apresentar, que é aquela tremedeirazinha que a pessoa sente, né, mais especificamente no polegar, né, do nada a pessoa começa a tremer, o polegar não consegue parar esse tremor. Pode apresentar déficit de audição, a pele pode ficar ressecada, unhas quebradiças. Pode apresentar também edema palpebral e peritibial não compressivo. Palpebral é na região das pálpebras, né? Próximas aos olhos, né? Na região acima do olho, tá? Entre o olho e a sobrancelha, tá? O outro também desceu. Oi? Oi, gente. Alguém falou? Então, vou continuar. Pode apresentar bradicardia, que é a diminuição, né, dos batimentos cardíacos, pressão alterada, né, pressão sanguínea elevada, né, ou seja, ele pode desenvolver quadro de hipertensão e alteração do reflexo de Aquiles, né, que é o tendãozinho de Aquiles, ele pode apresentar uma alteração. Então, vejam, são muitas as manifestações, né, os sintomas que o indivíduo com quadro de hipotireoidismo, ele pode apresentar. E aí vocês podem imaginar, nossa senhora, como é que uma glândula, né, como a tireoide, a pessoa que tem uma diminuição da sua atividade pode apresentar tantos sintomas. A gente viu que a glândula tireoide, ela é responsável, uma das suas funções, ela é responsável pelo metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, a glândula tireoide, ela mexe com o corpo inteiro. Então, uma alteração nessa glândula pode repercutir em nível sistêmico, né? Todo o corpo, ele pode apresentar alteração. E aqui, por esses sintomas, esses sinais e sintomas aqui, vocês podem observar como mexe com o corpo inteiro, né? Com relação a alterações metabólicas, né? Eu já falei que ele tem a diminuição da taxa metabólica basal, né? O organismo se torna mais lento, né? Desacelerado. Esses indivíduos podem apresentar ganho de peso, ainda que apresentem diminuição do apetite. Eles tendem a ter uma redução do apetite, mas ainda assim apresentam ganho de peso. E isso se deve ao quadro da redução da taxa metabólica,
né? E dessa alteração desses metabolismos, né, de carboidrato, lipídio e proteína. Além disso, esses indivíduos que têm hipotireoidismo, eles tendem a apresentar aumento do colesterol sanguíneo, né, que é o que a gente chama de hipercolesterolemia. Tá bom, gente? Continuando, o diagnóstico de hipotireoidismo, ele é feito por meio da dosagem do TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, e do T4 livre. Então, geralmente, indivíduos que têm hipotireoidismo, eles tendem a ter aumento do TSH e diminuição do T4 livre, né, do T4, do hormônio T4, tá? Então, a glândula percebe que há uma diminuição, a glândula não, o corpo, né, tem uma diminuição na produção do hormônio T4, né? Então, vai haver um aumento do hormônio que estimula a glândula tireoide para tentar elevar esse hormônio T4, tá? Então, geralmente, quando a gente pede um exame sanguíneo, né, a gente pede para dosar T3, T4 e TSH, geralmente se tem, né, aumento do TSH e redução do T4. Esse é um quadro bem característico de indivíduos que possuem hipotireoidismo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os valores de referência para os exames, né, de TSH, que seria de 0,2 a 4,5 ou a 5,5, tá? Depende muito do valor do laboratório que faz a utilização, né? Então, pode ter essa variação. Esse é o parâmetro considerado normal, tá? Para TSH. E intervalos de referência, né, para o hormônio T4 é de 9,8 a 25, tá? Então, esse é o valor considerado normal. Esses são os valores normais, né, de TSH e T4. Então, logicamente, um valor que vocês encontrem acima, né, de 5,5 ou de 4,5, dependendo do laboratório, e acima de 25, isso pode, acima não, abaixo, né, de 9,8, que é diminuição do T4, pode configurar um quadro de hipotireoidismo, tá certo? Então, o que acontece no hipotireoidismo? Aumento do TSH e redução do T4, tá? Como é que se dá o tratamento para esses indivíduos com quadro de hipotireoidismo? Com relação ao tratamento médico, né? Que esse indivíduo ele precisa de um tratamento médico. Esse tratamento é feito por meio de fármacos, né? É um tratamento farmacológico. Então, para casos onde a etiologia, a origem do hipotireoidismo é uma doença autoimune, né? Que é a doença de Hashimoto. A origem é em decorrência do tratamento com iodo radioativo, que geralmente se faz em tratamento que o paciente apresenta câncer na tireoide. Então, ele faz o tratamento com iodo radioativo para poder acabar, né, com as células cancerígenas da tireoide. Então, quando a etiologia é por defeitos congênitos, né, que a gente geralmente chama, né, de genéticos, ou a etiologia é por uma remoção cirúrgica, que é o que a gente chama de tireoidectomia, em qualquer um desses 4 casos, o tratamento farmacológico é a reposição hormonal. Então, se faz necessário repor esse hormônio que está reduzido, tá? Que é o T4, né? Então, se faz essa reposição para tentar corrigir o quadro de hipotireoidismo, tá certo? Com relação ao tratamento nutricional, né, a nossa parte, qual seria o objetivo da terapia? Controlar o ganho de peso em decorrência da redução da taxa metabólica basal
A gente viu que é uma consequência do hipotireoidismo ter a redução da taxa metabólica e isso vai repercutir no ganho de peso. Então, a gente precisa controlar esse ganho de peso, que por mais que o indivíduo ele tenha o apetite reduzido, ele coma pouco, ele vai ter uma tendência a ganho de peso. Então, a gente tem que trabalhar para tentar realmente controlar o ganho de peso, tá? Então, o paciente que tem hipotireoidismo, é esperado esse ganho de peso. O outro objetivo da nossa terapia seria corrigir a dislipidemia e o quadro de constipação intestinal, que são dois problemas que acometem muito esses pacientes com o quadro de hipotireoidismo, tá? Então, a dislipidemia é a alteração das gorduras, né, dos lipídios séricos. Então, a gente tem que tratar a dislipidemia, né, modificar o conteúdo, né, a qualidade dos lipídios oferecidos na alimentação e controlar esse quadro de constipação intestinal, que é feito por meio do aumento do consumo de líquidos, pela inserção, né, pelo aumento do consumo de fibras e também estimular a prática de atividade física para aqueles pacientes que podem fazer, né? Logicamente, depois de ter passado pelo médico e o médico ter liberado esse paciente para fazer atividade física e junto com o acompanhamento de um profissional responsável, né, que vai adequar o melhor tipo de atividade, tá? E favorecer, na verdade, uma adequada atividade da glândula, né? Porque a gente viu que o paciente com hipotireoidismo, ele tem uma diminuição da atividade da glândula tireoide, tá? Então, quais seriam as recomendações nutricionais? Em termos de cota calórica, quanto de caloria a gente vai oferecer para um paciente que tem hipotireoidismo? Isso é variável. A gente vai oferecer a caloria que for necessária para que o paciente tenha o seu peso considerado ideal, tá? Então, logicamente, se o indivíduo ele está acima do peso, a gente vai calcular o VET de acordo com o peso ideal para aquele paciente, tá? Respeitando o sexo do paciente, respeitando a altura daquele paciente. Então, a gente, em cima disso, a gente vai calcular o peso ideal do paciente, tá? De acordo com esse peso ideal, a gente estipula a cota calórica. Com relação à cota proteica, a dieta ela varia de normoproteica a hiperproteica, ou seja, de 0,8 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso dia, tá? E essa recomendação ela tem uma justificativa para se tentar induzir a termogênese induzida pelo alimento, tá? A proteína, ela, assim como carboidrato, como lipídio, elas têm o fator termogênico, tá? Então, a gente tendendo a oferecer uma dieta hiperproteica, a gente vai estar aumentando a termogênese, né? Que seria a queima, né? A queima da energia que está sendo estocada, armazenada, tá? Então, a gente vai estar induzindo, né, esse processo da termogênese. Com relação a orientações nutricionais, o que a gente vai orientar para esses pacientes? A gente vai dar orientação para que eles prefiram fazer o uso de líquidos, né? Bastante líquido, por conta do quadro de constipação que a grande maioria deles relatam. Então, no mínimo de 1 a 2 litros de água por dia. E essas recomendações de líquidos, elas vão variar, né? Ela vai variar de acordo com o peso do paciente, tá? Então, essa seria uma média, um mínimo, né? De 1 a 2 litros por dia. Orientar os pacientes a consumir mais alimentos laxativos, né, que vão estimular o funcionamento intestinal, como abacaxi, agrião, alface, ameixa seca, berinjela, de maneira geral, todas as verduras, né, legumes que possam ser consumidos crus, tá? Optar por cereais integrais,
aveia em flocos, ou farelo, né? Farelo de aveia também, farelo de trigo, que tem uma boa quantidade de fibra também. Submeter à cocção alguns alimentos específicos, como a couve-flor, brócolis, repolho, couve de Bruxelas, mostarda, nabo, mandioca, né, ou aipim, a batata doce, cebola, soja. Por quê? Porque esses alimentos, eles possuem algumas substâncias que vão bloquear ou competir com o iodo, né? E a gente viu que o iodo é um elemento extremamente importante para a produção do hormônio tireoidiano. E pacientes que têm hipotireoidismo, eles têm uma redução desse hormônio tireoidiano. Então, se a gente ofertar na alimentação desses pacientes esses alimentos crus, né, a gente vai estar fazendo com que haja uma competição ou um bloqueio do iodo, tá? Essa substância vai bloquear o iodo, impedindo com que esse iodo entre na síntese para a produção desses hormônios da tireoide, tá certo? Então, isso Fernanda, aqui... Oi. me tira uma dúvida. A minha mãe, ela tem o hipotiroidismo. E esses tempos estava lendo a respeito do consumo de couve. Até eu faço detox, né, todo dia, e eu estava comentando com ela, falei assim, mãe, eu não lembro em que lugar que eu vi que não podia comer couve. Isso procede? É couve-flor, couve de Bruxelas, não é couve-folha, não. Então, Tá? mas eu li em algum lugar sobre a couve. Aí eu fiquei na dúvida. Mas, olha, eu não tenho essa informação de que é a couve-folha, não. É a couve-flor e a couve de Bruxelas. Mas qual é a recomendação? Entendi. É que pessoas que têm um quadro, né, ou uma tendência para deficiência de iodo, ou as pessoas que têm um quadro de hipotireoidismo, elas submetam esses alimentos específicos à cocção, tá? A couve-flor, Entendi. eu não tenho essa informação, não. Vou até procurar, porque os que tem são esses que estão citados. Mas se for, né, se realmente for verídica essa informação, você deve submeter à cocção e não fazer o consumo dela crua. Mas essa informação eu realmente não tenho. São esses dois, a couve-flor e a couve-bruxelas, e não a couve-folha. Tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Com relação a alimentos ricos em zinco, né? Carnes magras, pescados, nozes, castanhas, agrião, gergelim, né? Então, preferir, né, o consumo desses alimentos, né, que são ricos. Agora, tem aqui, ó, salsinha também, tá? Então, optar pela alimentação, na alimentação, esses alimentos aqui, tá? A gente viu que a enzima que faz a conversão, né, que ajuda na conversão dos hormônios lá, T4, AT3, né, elas são dependentes de alguns nutrientes, dentre eles o zinco. Então, a partir do momento que a gente tem o zinco na alimentação, né, e a gente consegue potencializar essa conversão, tá? Ajudar a conversão de um hormônio que é considerado pouco ativo para um hormônio que é considerado mais ativo. Então, a gente vai optar também por alimentos ricos em zinco, tá? Vai preferir também a questão do consumo de alimentos ricos em ferro, né? Carne bovina, magra, né? Sempre priorizando alimentos magros, com pouca gordura ou isentos, né? Na verdade, gordura, porque a gente sabe que esses pacientes, eles têm a tendência a apresentar quadro de dislipidemia. Então, a gente vai optar pela carne magra, né? Seria patinho, lagarto, a questão do músculo, tá? São carnes
teoricamente até mais baratas, né? E são consideradas carnes magras. O feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, esses alimentos, né, que são ricos em ferro, tem a questão da enzima síntese do hormônio, que são M-dependentes, ou seja, a enzima que vai ajudar na produção do hormônio da tireoide, elas também dependem do grupo M, né, do ferro, tá? Então, se a gente consome do grupo M, né, que tem nesses alimentos que são ricos em ferro, então se a gente consome alimentos que são ricos em ferro, a gente vai estar ajudando a favorecer a síntese, né, desses hormônios, porque a gente vai potencializar a ação dessas enzimas, tá? A questão do sal iodado, não se tem a indicação para suplementar, né, iodo, né, nessa questão aí, aumentar o consumo do sal, pelo fato dele ser iodado, né, então o sal tem que ser consumido com moderação, e atenção àqueles pacientes que têm hipotireoidismo e que apresentam hipertensão, então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Que pacientes com quadro de hipertensão, a gente tem que controlar o consumo de sal, tá? A questão de peixes e frutos do mar, a gente tem que estimular também o consumo, né? Exatamente por eles serem ricas fontes de iodo, tá? Preferir a questão do azeite extra virgem, que é uma gordura, né, que é de boa qualidade, porque ela aumenta o HDL, colesterol, e reduz o LDL colesterol, tá? E o que a gente deve evitar na alimentação desses pacientes? Gordura de origem saturada, né? O óleo e o leite de coco, embora sejam de origem vegetal, o óleo de coco e o leite de coco, eles possuem gordura do tipo saturada. A manteiga, a gente vai também evitar. Leite integral, queijos amarelos, bacon, tocinho, carne gorda. A questão de alimentos que são ricos em gordura do tipo trans, né, como a margarina, os biscoitos que possuem recheio, né, bolos industrializados, aquelas massas folhadas, entre outros. E produtos enlatados, embutidos e em conserva, exatamente por conta do teor de sal que existe naquela salmoura, né, para conservar esses alimentos enlatados ou em conserva. E os embutidos, que além de muito sal, eles possuem gordura de péssima qualidade, tá? Então, essas são as orientações gerais, tá? Que a gente dá para paciente com quadro de hipotireoidismo, tá bom? Falado isso, deixa eu só tomar um gole de água que a garganta está seca e a gente vai entrar no hipertireoidismo, que seria o contrário, né? Então, só um minutinho para eu tomar uma água.
Agora vamos falar sobre o oposto, né? Que seria o quadro de hipertireoidismo. Pelo nome, eu acredito que vocês tenham a noção do que se trata. É exatamente a hiperatividade da glândula tireoide, né? É o oposto do hipotireoidismo. É o estado onde acontece quadro de hipermetabolismo. Há o aumento da função da glândula tireoide, ou seja, tem elevação, aumento na síntese dos hormônios T3 e T4. Mais uma vez, o hipertireoidismo, ele tem uma incidência maior em mulheres, né? Na proporção de 5 a 10 mulheres para um homem, né? Quando tem o quadro de hipertireoidismo, de 5 a 10 mulheres, ou de 5 a 10 são mulheres, tá? Com relação à etiologia, qual a origem do quadro de hipertireoidismo? Seria doença, mais uma vez, do tipo autoimune, né? E a mais comum de acontecer é a doença de Graves, tá? O bócio, do tipo multinodular, onde se tem a presença de vários nódulos na glândula da tireoide. O adenoma hiperfuncionante da tireoide, a tireoidite subaguda, todas são patologias, né, que podem culminar com o quadro de hipertireoidismo. Uma outra etiologia para o quadro de hipertireoidismo seria a ingestão excessiva de iodo. E essa ingestão ela pode acontecer em decorrência do consumo de medicações que possuem iodo na composição, tais como expectorante e a miodarona. Essa medicação é muito comum em ambiente de CTI, né? Pacientes que têm quadro de arritmia cardíaca para controlar os batimentos cardíacos, os médicos prescrevem essa amiodarona, tá? Então, é interessante se ter o acompanhamento, né, desses hormônios, aí como é que tá a função da glândula tireoide, para ver se não tem uma intoxicação, na verdade, né, uma ingestão excessiva de iodo, e isso possa levar a um quadro de hipertireoidismo, tá? E pessoas também que precisam tomar essa medicação aqui para o resto da vida, né, para controle de quadros de arritmia também. Então, é interessante acompanhar de perto. Então, por isso que medicação a gente nunca deve fazer uso sem orientação médica. Um simples expectorante, né? A pessoa está com uma tosse produtiva e se encharca de expectorante, né? Não sabe que o expectorante pode ter iodo na composição, toma por um período acima do recomendado, dose acima da recomendada, e aí pode ter uma ingestão excessiva de iodo e culminar com o quadro de hipertireoidismo, tá? Uma outra causa para o hipertireoidismo seria a superdosagem do hormônio tireoidiano, né? Num quadro de tentativa de reposição, né, do hormônio, uma pessoa que tem um quadro de hipotireoidismo, o médico tenta fazer essa reposição, né, e pode haver um erro de dosagem, ou pode fazer um quadro de superdosagem, dosar na quantidade a mais do que o recomendado, né, ou a própria pessoa pode consumir equivocadamente uma dose maior, e aí essa superdosagem pode levar a um quadro, né, de hipertireoidismo, tá? A doença de Graves, que é uma das causas, né, que é a causa mais comum, na verdade, do quadro de hipertireoidismo, parou aqui sem querer. Vou recolocar. Ok, ok. Peraí que tá voltando aqui, gente.
A aula parou. Alguém viu qual slide que eu estava? Qual era o número? Para eu ir passando direto. 16. 16? Isso. Tá. Pronto, voltou. Então, vamos lá. Eu estava falando da doença de Graves, né? A doença de Graves, como eu expliquei, ela é a etiologia, né? A causa mais comum de hipertireoidismo. E ela representa cerca de 60 a 80% dos casos, tá? Ela se deve a uma doença, né? Na verdade, autoimune, que tem um fator genético predominante, tá? Mas existe um gatilho, né? A pessoa tem susceptibilidade genética, mas existe um gatilho ambiental, algo que dispare, né, essa doença autoimune, né, que faz com que haja a agressão da própria glândula, né, tireoide, tá? E essa agressão, né, esse gatilho ambiental seria, por exemplo, a mulher no pós-parto, né, a gente sabe que a gestação ela é um quadro que altera toda a fisiologia, né, da mulher. A questão de estresse, indivíduos que possam passar ou que passem por um quadro de estresse muito grande, né, e que tem um fator genético para essa doença, desenvolver essa doença, eles podem desenvolver, né, indivíduos que apresentem algum tipo de infecção, né, infecção em qualquer local, essa infecção pode ser um gatilho. Ingestão excessiva de iodo, o uso de esteroides, né, tanto na forma de medicação inapropriada, né, quanto o uso de anabolizantes, né. Então, todos eles, né, esses são fatores que podem disparar o gatilho para uma doença, né, autoimune, que vai provocar lesão na glândula tireoide, né? E isso pode levar a um quadro dado que a gente conhece, né, por doença de Graves, tá? As características de pessoas que têm a doença de Graves, né, e consequentemente o hipertireoidismo, é apresentar a tireoide difusamente aumentada. Ela pode apresentar um quadro de bócio, tá? E hiperatividade, né? A pessoa ser hiperativa, né? Uma pessoa inquieta, o oposto da pessoa que tem hipotireoidismo. Uma pessoa nervosa, inquieta, que não consegue ficar parado num canto só, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente vê a glândula tireoide normal, que é mais ao centro, e mais nas extremidades, né, a glândula tireoide aumentada, né, de volume, tá? Uma outra característica da pessoa que tem a doença de Graves, né, o quadro de hipertireoidismo, ela produz uma quantidade excessiva de hormônios da tireoide, né, o T3 e o T4. Essas pessoas, elas tendem a apresentar os olhos mais avermelhados, né, secos, inchados, né. As pessoas apresentam muita olheira, né, os olhos têm muita olheira e esses olhos eles chegam a ser salientes, que é o que a gente chama de exoftalmia. É aquele olho esbugalhado, né? Como a imagem mostra aqui,
aquele olhão para fora, tá? Então, essas são as características, né, mais gritantes que a gente consegue ver no indivíduo que tem hipertireoidismo. Então, por essa foto aqui, a gente enxerga, né, os olhos extremamente avermelhados, né, bastante inchados, né, aqui, ó, as pálpebras inchadas, né, e esse globo ocular, ele chega a ser exteriorizado, né, que é o que a gente chama de exoftalmia, tá? Fica mais saliente. Com relação às manifestações clínicas, né, como já foi falado, no hipertireoidismo, ao contrário do que acontece no hipotireoidismo, existe o aumento da taxa metabólica basal, tá? No hipo tem a redução, no hiper tem o aumento da taxa metabólica basal. Então, indivíduos que têm hipertireoidismo ou a doença de Graves, né, são indivíduos extremamente ansiosos, nervosos, têm uma irritabilidade absurda, se irritam com facilidade, né? Podem apresentar uma fadiga, né? Um cansaço, uma fraqueza muscular, exatamente por conta do quadro de hiperatividade. Também podem apresentar bócio, exatamente por conta do excesso de atividade dessa glândula. A glândula ela trabalha demais. Então, consequentemente, ela vai ser hipertrofiada também, tá? Pessoas que possuem hipertireoidismo, pelo fato de ter o aumento da taxa metabólica basal, são pessoas mais emagrecidas, tá? Apresentam quadro de insônia, um suor excessivo, pode apresentar palpitação, taquicardia, taquiarritmia, tá? Então, o batimento cardíaco, ele é totalmente descompassado, tá? Ele, ora ficando, né, ele fica extremamente acelerado, né? Que é o que a gente chama de taquicardia. As pessoas com hipertireoidismo, ao contrário do hipotireoidismo, eles apresentam uma intolerância ao calor, né? Possuem a pele mais quente e sedosa, também apresentam tremores, né? Com relação à pressão arterial, ela é divergente, ela pode estar aumentada, tá? Ela pode estar normal. Então, existe uma divergência, não existe um padrão, como existe no hipotireoidismo, tá? Eles podem apresentar hiperreflexia, né? Que é o aumento dos reflexos, retração palpebral, que é exatamente as pálpebras, elas se retraem, por isso que os olhos, eles ficam proeminentes, né? Esbugalhados. Exoftalmia, que são esses olhos proeminentes que a gente já viu, alterações menstruais também para as mulheres, né? E quadros de hiperfagia, né? As pessoas que têm hipertireoidismo sentem muito apetite, têm bastante fome, tá? Ao contrário daqueles que têm hipo. E também podem apresentar o trânsito intestinal acelerado, ou seja, aumento da defecação, tá? Então, eles evacuam mais vezes, tá certo? Então, aqui, mais uma vez ao lado, a gente tem a foto, né, do rosto de uma pessoa que tem hipertireoidismo, os olhos, né, esbugalhados, né, que é o que evidencia a exoftalmia, as pálpebras retraídas, a hipertrofia da glândula da tireoide, né, que é o que a gente chama do bócio, exatamente por conta do aumento da atividade dessa glândula, tá? Uma observação importante com relação à hiperdefecação, como o trânsito intestinal ele se torna mais acelerado, né? O indivíduo ele pode apresentar redução na absorção do cálcio, né? E em decorrência disso apresentar alterações ósseas, né? Porque se o alimento ele passa mais rapidamente pelo trânsito intestinal, né, pode não haver tempo suficiente para absorção, né, especificamente do cálcio,
né, desse nutriente em específico, e a pessoa apresentar um quadro de comprometimento ósseo em decorrência disso, né? Então, essa hiperdefecação, né, a aceleração do trânsito pode levar a um quadro de diarreia, e a diarreia comprometer a absorção do cálcio, não só do cálcio, quanto de outros nutrientes, certo? Com relação ao diagnóstico, como é que se dá o diagnóstico? Por meio da dosagem dos hormônios, né, da tireoide, o T4, o T3, e também se faz a dosagem do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, né? E como é que geralmente esse exame ele é apresentado, né? Ele se apresenta. Existe a diminuição do TSH, né? Já que a glândula da tireoide ela está hiperativa, então esse hormônio que estimula a glândula tireoide, ele é diminuído, logicamente, para tentar evitar essa hiperatividade da glândula da tireoide. Então, quando a gente dosa o sangue dessas pessoas, geralmente se tem uma redução do TSH, tá? Que geralmente pode estar abaixo de 0,1, tá? E pode apresentar elevação do hormônio T4, tá? Ou valores normais do hormônio T4, tá certo? Então, redução do TSH, elevação do hormônio T4 ou concentrações normais do hormônio T4, tá certo? Quando o indivíduo ele apresenta concentrações normais do T4, ele pode aumentar o T3. Então, existem duas condições aí. O indivíduo ele pode apresentar essa situação, a redução do TSH, o aumento do T3 e concentrações normais de T4, ou ele pode apresentar redução do TSH e aumento do T4, tá? Essas condições, elas configuram um quadro de hipertireoidismo, tá certo? E aqui embaixo, antes de passar para o tratamento, né, a gente tem os valores de referência, mais uma vez, né, do TSH e do T4, tá certo? Então, esses são os valores considerados como padrão, tá certo? Logicamente, de laboratório para laboratório, pode existir uma variação e a gente vai, logicamente, levar em consideração o valor de referência que o laboratório adotar, tá certo? Com relação ao tratamento, né? O tratamento médico, ele pode ser feito por meio de iodo radioativo, né? Que seria a primeira opção, né? Tratar a pessoa que tem hipertireoidismo com iodo radioativo. Ele apresenta como vantagem ser um método definitivo, extremamente seguro e de fácil administração. Porém, a grande desvantagem desse tratamento é que, após esse tratamento, o indivíduo ele pode apresentar quadros de hipotireoidismo permanente. Então, se faz o tratamento com iodo radioativo para tratar um quadro de hipertireoidismo e lá na frente ele pode ter como efeito adverso um hipotireoidismo permanente e aí ser necessário fazer a reposição do hormônio tireoidiano, tá? Então, é um tratamento que precisa ser avaliado pelo médico, tá? Pode ser o tratamento, né, para hipertireoidismo pode ser feito por meio de drogas antitireoidianas, que é o que a gente chama de DAT, né? Essas drogas, elas são utilizadas com o intuito de evitar a produção dos hormônios, né, do T3 e T4, né? E esse tipo de tratamento, ele é feito, né, como primeira opção em pacientes que possuem bócio pequeno, né? Em crianças, em adolescentes e em mulheres que estejam grávidas. Então, o tratamento de primeira opção, né,
para esses indivíduos é com drogas antitireoidianas e não com iodo radioativo, tá? Como desvantagem do uso dessas drogas é que o indivíduo ele pode apresentar a melhora do hipertireoidismo, mas algum tempo mais à frente ele pode culminar com uma recidiva do hipertireoidismo, do quadro de hipertireoidismo. Então pode ser um tratamento que não seja definitivo. O indivíduo pode voltar a apresentar o quadro de hipertireoidismo. Um outro tipo de tratamento médico possível seria a cirurgia, né? Essa cirurgia, né, o tratamento cirúrgico seria indicado, né, apenas em casos onde se tenha contraindicação com os dois outros tipos de tratamento, que é com iodo radioativo e com as drogas antitireoidianas. Tá? Então, se nenhum dos outros dois tratamentos puderem ser utilizados ou forem, né, ineficazes, pode-se recorrer ao tratamento cirúrgico. Então, logicamente, quem vai avaliar qual o melhor tipo de tratamento, né, para o hipertireoidismo é o médico. Como desvantagem, o tratamento cirúrgico ele pode levar o indivíduo a ter um hipotireoidismo permanente. Logicamente, se remove a glândula da tireoide, ele vai culminar com um quadro de hipotireoidismo. Então, provavelmente vai ser dependente de reposição hormonal, tá? Para o resto da vida. Com relação ao tratamento nutricional, né? O principal objetivo da nossa terapia nutricional é prevenir e tratar as complicações do hipertireoidismo. Então, assim como o hipotireoidismo, os objetivos são tratar as complicações, as sintomatologias, no hipertireoidismo também, né? Os objetivos são esses: prevenir, quando se for possível prevenir, e tratar. A partir do momento que o paciente apresenta alguma sintomatologia, a gente vai tratar essas complicações. E que complicações que a gente viu, né? Mais especificamente falando do ponto de vista nutricional, o quadro de emagrecimento, que é comum, que é comum nos pacientes que têm hipertireoidismo, problemas com eita, esse nome é complicado. A desmineralização óssea, né, que a gente viu que esses indivíduos podem apresentar em decorrência do quadro de hiperdefecação, quadros de anemia, também por conta se for em mulheres, por conta do quadro da alteração do ciclo menstrual. E mulheres e homens também podem apresentar problemas na absorção, não só de cálcio, mas de outros nutrientes, né, como ferro, e eles desenvolverem quadros de anemia. A gente também pode prevenir, né, e tratar as perdas que os indivíduos têm pelo quadro de diarreia e pelo quadro de suor excessivo. Então, repor as perdas, né, de líquidos e eletrólitos, tá? Então, essa vai ser a nossa preocupação enquanto nutricionistas, tá? Com relação às recomendações nutricionais, a cota calórica, ela gira em torno de uma dieta normo a hipercalórica, né? Então, é comum o paciente com hipertireoidismo se apresentar magro. Então, se o indivíduo for magro, né, estiver com peso baixo, a gente vai ofertar uma dieta hipercalórica, né? Se ele apresentar um peso normal, se o indivíduo estiver dentro do quadro de eutrofia, a gente pode manter a dieta normocalórica. Então, por isso que a recomendação é de 30 a 40 quilocalorias por quilo de peso dia. Com relação à cota proteica, a dieta é hiperproteica, tá? Então, em torno de 1 a 1,75 gramas, porque pra gente, o paciente está emagrecido, então para a gente poder estimular o ganho de peso, a gente tem que ofertar energia, mas também proteína, tá?
para que haja o desenvolvimento de tecidos, né? O aporte de líquido, ele deve ser aumentado. A gente viu que no hipotireoidismo, ele precisa ser aumentado por conta do quadro de constipação. E no hiper, tem que ser aumentado mais ainda, porque existe a perda de líquidos pelo suor excessivo e pelo quadro de diarreia, que geralmente esses pacientes apresentam. Então, em torno de 3 a 4 litros por dia, tá? Salvo se a reposição de líquidos, né, for contraindicado por problemas renais ou cardíacos que esses pacientes possam vir a apresentar, tá? Então, se não houver contraindicação médica, né, de um aumento de líquido na alimentação, a gente vai ofertar esse aumento de líquido, tá? Para repor essas perdas. Então, o que a gente vai preferir para esses pacientes com quadro de hipertireoidismo? A gente vai dizer para que eles optem pelo consumo de alimentos que sejam ricos em cálcio e vitamina D, né, para prevenção de quadros de osteoporose, porque a gente viu que esses pacientes, eles possuem má absorção do cálcio, né? Além disso, má absorção também pode apresentar de vitamina D, então a gente vai estimular o consumo desses alimentos. A gente vai estimular também o consumo de alimentos ricos em ferro e vitamina C por conta do quadro de anemia que geralmente esses pacientes apresentam. A vitamina C, ela entra ajudando a absorver o ferro do tipo não M, que é aquele que a gente encontra em alimentos ricos em ferro, mas de origem vegetal, tá? E vai orientar esses pacientes que procurem consumir alimentos que sejam ricos em fibra do tipo solúvel. As fibras solúveis, elas vão ajudar a controlar quadros diarreicos, ao contrário das fibras do tipo insolúvel. As fibras do tipo insolúvel, elas podem acelerar o trânsito e piorar o quadro diarreico. Então, a gente vai priorizar na alimentação desses pacientes a fibra do tipo solúvel, tá? Como orientação de o que evitar, a gente vai dizer para esse paciente evitar o excesso de sal, o excesso de cafeína, porque a cafeína, ela é um potente estimulante, né? Então, sendo o paciente, ele tem hipertireoidismo, ele já é extremamente acelerado, nervoso, irritado, se a gente oferecer cafeína, a gente vai estar piorando esses sintomas. A gente vai pedir para que eles evitem também o consumo de fibras insolúveis, então existem alimentos específicos, tá? O consumo de bebidas alcoólicas, que não faz bem para ninguém, também para os pacientes que têm hipertireoidismo também não, porque álcool, né, a bebida alcoólica, né, o álcool que tem, eles competem pelos sítios de absorção de várias vitaminas e minerais, então não é interessante. E o consumo de açúcares simples, tá? Porque os açúcares simples, eles podem ser fermentados, né? E promover quadros de distensão e piorar, né, quadros de diarreia, tá certo? Então, gente, eu acho que acabou, né? A gente está no último slide. A gente terminou de 8h10, né? Queria perguntar a vocês se vocês querem começar outra aula. O que vocês acham? Tem uma pausa para as pessoas ir ao banheiro e comer uma coisa. Pessoal, Lívia deu sugestão de dar uma pausa. Quero saber o que todos acham. Começamos outra aula ou deixamos? Deixamos para semana que vem. Semana que vem. Tá, deixa eu só pedir uma atividade para vocês. A atividade que eu vou passar para vocês sobre essa aula é que vocês façam um resumo, na verdade,
dos alimentos, né, que são, pegando essa parte de hipertireoidismo, então vocês vão fazer tipo uma tabelinha e vão colocar nessa tabelinha alimentos que são ricos em cálcio e vitamina D, né? Alimentos ricos em cálcio e vitamina D, alimentos ricos em ferro, qual foi o outro? Alimentos ricos em cálcio, ricos em vitamina D, ricos em ferro e ricos em vitamina C, tá? Então, seria uma tabelinha para ajudar os pacientes. E também alimentos que sejam... não, isso aí a gente já viu. Então, alimentos ricos em cálcio, vitamina D, ferro e vitamina C, tá bom? Em formato de tabelinha mesmo. Então, vocês colocam uma capinha bonitinha, faz essa tabelinha, coloca os alimentos que são fontes, né, que são ricos nesses nutrientes aí que eu falei, e me envia. E bota a referência, né, de onde vocês tiraram aquilo ali. Tem que ser de uma referência, tá? Não pode pegar em Dr. Google normal, não. Que qualquer pessoa fala, não. Tá bom? Certo, gente? Entregar na próxima aula, ok? Repete de novo, para mandar lá no grupo do WhatsApp. Eu quero um resuminho não, uma tabela, não precisa texto não, eu quero uma tabela, e essa tabela, eu quero que vocês coloquem alimentos fonte de vitamina D, vitamina C, cálcio e ferro, tá? Então, uma tabelinha com esses alimentos, tá bom? Com capa e referência, ok, gente? Ok. Então, boa noite para vocês. E até a próxima aula, tá bom, gente? Fernando, Oi, pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho que eu fiquei um pouco confusa. É o Pode. hipotireoidismo que é quando tem excesso de iodo, certo? Ou eu tô fazendo confusão? Como é que é? Hipotireoidismo é quando a pessoa apresenta muito iodo? Ou é a falta Não, do iodo? o hiper, quando a pessoa consome iodo em excesso, ela pode ter hipertireoidismo. E o Tá. contrário, quando a pessoa tem deficiência de iodo, ela pode desenvolver o hipo. Tá. E quem tem muito iodo assim no sangue, a pessoa que fala que tem muito iodo no sangue, tem alguma coisa a ver com a tireoide? O excesso de iodo, ela está muito relacionada, como eu falei aí, por alguma intoxicação por medicação. E aí, esse excesso de iodo, ele pode provocar o quadro de hipertireoidismo. Então, o normal é que a pessoa tenha valores normais, tá? De iodo. Existe algum exame para dosar o iodo especificamente, sem ser exame de tireoide? Eu estou perguntando porque, assim, eu falo que eu tenho iodo no sangue por causa de uma vez uma erupção cutânea que me deu e começou a me dar febre. E eu fui ao médico, ele perguntou qual medicamento eu estava usando, e realmente eu estava usando um expectorante, até aquele SPEC, e falou que provavelmente eu tinha muito iodo no sangue. Aí ele me fez algumas perguntas e todas bateram. Mas exatamente por conta da medicação. O normal é que você tenha valores normais de iodo. Mas Você pode dosar o iodo sanguíneo, solicitar um exame de sangue e solicitar iodo sérico. Tá, porque independente daquela medicação, que já vai bastante tempo, é até banho de mar, eu fico com as pálpebras inchadas, me dá bolhas vermelhas no corpo. Se eu comer alguma coisa com sal e esbarrar pro lado de fora da minha boca, tem uma pipoca, eu fico com os lábios inchados, coisas assim. Eu até evito alguns exames, tipo ressonância, eu tenho que falar que sempre falo lá isso, que eu tenho esse excesso de iodo, mas na realidade eu nunca fiz um exame para comparar, para comprovar, são mesmo Dosar o iodo
genérico, mas talvez você tenha um quadro alérgico, alguma coisa que você está associando ao iodo, mas talvez não seja, entendeu? Uhum. É bom fazer um teste de alergia, para você, um teste completo de alergia, para você ver ao que você tem alergia. Mas é Pode mais referente quando eu tenho contato com sal. só com sal? Nunca notei com outra coisa, não, só com sal. Bate na minha pele, assim falando, entendeu? Não eu consumindo. Ah, mas você botando o sal normal de cozinha na sua pele, aparece essas bolhas? Eu nunca fiz o teste, mas como eu tô falando, banho de mar, ou quando eu tô comendo alguma coisa salgada, assim, em volta da minha boca incha. Ah, entendi. Entendi. Seria interessante você fazer esse teste alérgico aí, porque eu, quando tomo banho de mar também, eu fico me coçando. Então, não é só a questão do iodo, você pode ter alergia, como eu tenho, a outros minerais, tá? Eu tenho alergia a de 2 minerais específicos aí, tá? Entendi. Tá bom. Níquel, tem uns mineraizinhos aí que algumas pessoas podem apresentar alergia, então você tem que dosar, né? Fazer esse teste alérgico, e a partir desse teste alérgico completo é que ele vai te dar o laudo, né? Do que você tem alergia, a que você tem alergia, tá? Entendi. Beleza? Entendi. Obrigada. Tá bom, cuidado com o expectorante, hein? Não, não. Eu fiquei com medo desde então. Tudo. Tá bom. Beijo, Tá gente. bom. Pra você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.